Olá, eu sou o Fabiano e você está no canal Prova e Veja. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal. Neste vídeo em específico nós vamos constatar, até mesmo pela ciência, o que revela este terremoto fatídico, infelizmente ocorrido em Marrocos agora no último dia 8 de setembro de 2023. O que esse terremoto nos fala e o que os terremotos anteriores nos falam com relação ao cumprimento das profecias já declaradas, profetizadas há centenas e também há milhares de anos atrás, com relação aos dias de hoje, os dias que nós vivemos. Então, eu quero te convidar a assistir esse vídeo. Se você não tiver tempo ou se você não tiver paciência para, nesses poucos minutos que eu vou te apresentar aqui, algumas fontes, eu filmei algumas fontes ali de uns estudos científicos ali registrados. Eu vou te convidar para você pular então a parte dos detalhes ali do que está no meio do vídeo e já pular para o final, porque no final existe uma conclusão e essa conclusão é a mensagem principal. Então não se trata apenas de terremoto, não se trata apenas de números de terremoto, mas existe uma conclusão que você pode perder e essa sim é muito importante. Então se você entendeu a mensagem e quiser pular para os últimos 2, 3 minutos do vídeo, faça isso se você não puder acompanhar o vídeo inteiro, mas eu recomendo que vai estar um pouquinho mais de 10 minutos e talvez você tenha esses 10 minutos para pensar, refletir nesse assunto tão importante, ok? Então, vamos lá. O fato é que ocorreu então esse terremoto, tá? E existe profecia sim acerca desse terremoto e nós vamos destes terremotos, são vários terremotos que eu vou mostrar para você logo em seguida. Isso quer dizer algo muito significante para toda a humanidade. E na sequência nós vamos ver então esses detalhes do que diz esse terremoto. O fato é que esse fato ele é alarmante, ok? E você vai ficar chocado ou chocada com o que nós vamos ver aqui na sequência, porque muito poucas pessoas se atentaram para o que está ocorrendo nos últimos anos, últimas décadas, últimos séculos que vem acontecendo aqui, e eu vou te mostrar aqui através da ciência. Então acompanhe a gravação e eu retorno para a conclusão breve na sequência. Então esse estudo foi um estudo feito para o Museu de Topografia, professor Laureano Ibrahim Chafi, o Departamento de Geodésia, do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está falando aqui sobre catástrofes, e em específico aqui então os terremotos. O autor do texto original é o Roberto C.P. Júnior. Eu vou colocar o link na descrição para você ver ali. E aqui eu quero pensar aqui, tirar algumas partes só desse estudo, que é o que mais interessa para nós aqui. E eu quero pensar aqui para vocês os maiores pontos aqui, o que chama mais atenção, tá? É claro que terremoto sempre aconteceu na história da humanidade, mas o que está acontecendo aqui merece a nossa atenção. Veja, aqui nós temos os grandes terremotos do século XX. Deixa eu ampliar aqui um pouco a visão para vocês, para ficar melhor. Aí. Aqui, então, os grandes terremotos no mundo do século I ao século XX, tá? Do século XXI nós vamos falar depois, vou mostrar na sequência do vídeo aqui, o que está acontecendo agora no século XXI, mas vamos analisar o que está acontecendo, o que aconteceu na história, tá? Nos registros aí dos grandes terremotos, ou seja, os mais perigosos, tá? Que ocorreram aí registrados no século I, tá? Foi quase nulo, deve ter tido uns 3. Século III não teve nenhum. Século V também bem pouco, acho que um só aqui. Século VIII nada e por aí vai, tá? Olha, vamos pular aqui diretamente então para a hora que começa a ficar mais preocupante. Século XVII, aqui você está acompanhando o cursor. Século XVIII, aqui já pulou lá para mais de 10 a quantidade. Aqui século XIX já pulou para 40 terremotos, grandes terremotos no século XIX. Se você sabe o que aconteceu aqui no século XVIII e século XIX, você vai ver que aconteceram grandes coisas nesse século também, tá? Em termos históricos, em termos de mudanças de mentalidades e detalhes grandes aí da história da humanidade. E aqui no século XX,
que foi o século passado, do qual algumas pessoas tiveram a oportunidade de transitar, né, como eu, que vim do século XX para o século XXI, né, passamos um século aqui. Olha a quantidade que estourou aqui de ocorrências de grandes terremotos. Mais de 90 terremotos, se não me engano foram 97 terremotos ali. Tá? É muito grande essa incidência de volumes aqui, ou seja, está crescendo e crescendo muito. O século XIX ele está aqui nesse roxo, e o século XX, perdão, está em azul. Olha, grandes terremotos aqui também, a quantidade, olha como aumentou, como aumentou através das décadas aí, a quantidade de terremotos aí nesse período, tá? Aí vamos pular aqui um pouquinho, vamos ver onde que deu aqui o maior índice, tá? Década de 70 do século XX, teve 18 grandes terremotos. No século XIX, teve 3 ali, né? 3 grandes terremotos. E por aí vai, tá? Então essa distribuição aqui é uma década, aqui não é número de terremotos aqui, né? É número de terremotos por décadas aqui. Então vai somando aqui século por século. Mas aqui abaixo tem interessante também, daí, aqui a incidência, que também dá uma incidência aqui até 2008, essa incidência aqui foi marcada, tá? Aqui a partir de 95, o pulo que deu da incidência, do século, passou um pouco do século 21, né? Perdão, do século 20 para o século 21, mas vamos voltar lá e ver, e daí eles pegaram e fizeram uma pesquisa onde mais teve terremotos, então ali no século 20, tá? Isso aqui por década. Então no Oriente Médio, entre 1900 e 1910, então por década, teve 141 grandes terremotos no Oriente Médio. De 1910 a 1919, 154 grandes terremotos. E aí você vai vendo e percebe o quanto aumentou isso apenas no Oriente Médio, tá? A quantidade no Oriente Médio. Que eles pegaram aqui, esses períodos vieram do século XX e viram aonde mais teve incidências, tá? É claro que no mundo todo também aumentou, ok? Não foi só nesse período, foi no mundo todo também. E aqui para finalizar essa parte, esse aqui é por década aqui também, que é quase a mesma coisa. Aqui também para citar aqui o Japão, tá? O Japão também tem essa incidência de um período de 10 anos, tá? Ou seja, por década. No Japão, entre 1885 e 1894, 69 terremotos no Japão. Na década seguinte 127, na década seguinte 149, na década seguinte 209. E se você for ver, na história se você for ver, né, efetivamente, na história do mundo todo, a incidência de ter grandes terremotos também foi grande, tá? Isso aqui foi onde teve mais, ok? Aqui está, só para mostrar para vocês, eles colocaram aqui as fontes, tá? Desses grandes terremotos aqui, epicentros e tudo mais, ele fala um pouquinho do Brasil. E aqui só para mostrar para vocês que o pessoal tiveram aqui toda essa fonte bibliográfica aqui da história, ok? Então não é qualquer estudo, eles fizeram um estudo com fontes bibliográficas, ok? Vou passar aqui para o que está acontecendo agora no século XXI. Pessoal, a fonte agora aqui é a Wikipedia, a listas de sismo do século XXI. Aqui ele já começa pelos maiores, primeiro lugar no ranking foi 9.1 a 9.3 na escala Richter, na Indonésia, lá na Sumatra, em Sumatra, né? No Oceano Índico, em 26 de dezembro de 2004, seguido por Japão, ali em 11 de março de 2011, esse chegou a 9.1 na escala Richter, gigante também, muito triste as imagens, a gente que se lembra bem disso, né? Quem tem mais um pouco, já era adulto e não era criança, vai lembrar dessas épocas aqui, dessas imagens aqui terríveis, enfim, tem registro até hoje. E por aí vai, tá? Chegando do Chile em 2010, 8.6 aqui na Indonésia de novo, em 2005, Oceano Índico lá também, Indonésia, e 2007 também Indonésia, tá? Aqui tá pelo ranking dos mais fortes, dos mais pesados, tá? Escala Richter aqui altíssima, imagine quase 10 na escala Richter, o estrago que foi feito. Aqui, então, seguindo aqui, esses são números, então, infelizmente, das pessoas que deixaram de viver, por assim dizer, né, as fatalidades aqui, ó. Eu estava contando isso aqui, com certeza passa dos 400 mil pessoas, bem mais de 400 mil pessoas, diga de passagem. Na verdade, passa dos 500 mil pessoas, porque aqui já tem 227 mil lá na Indonésia,
Isso mata 2004, mais 160 no Haiti, 160 mil, mais 87.587, né? Isso daqui já está passando aí dos 400 mil para 500 mil, então é bem mais de 500 mil pessoas, tá? Em 18 grandes terremotos, grandes fatalidades, né? Sendo que a mais leve delas aqui está dando 6.0 na escala Richter, tá bom? Agora aqui, o número de fatalidades aqui, os mais caros, aqui não é tão importante mencionar isso aqui agora, porque não é atrás de cifra que a gente está falando. Nós estamos falando aqui em termos de vida, né? E o que trata de grandes terremotos aqui que, infelizmente, tiraram aí algumas pessoas, né? Ceifaram aí algumas pessoas aqui desse viver aqui, desse plano terrestre, por assim dizer, ok? Então, contando com todos, eu estava vendo aqui dos maiores, tá? Dos maiores aqui, essa então é a quantidade até 2023 aqui agora, porque esse de Marrocos vai entrar ainda nessa estatística, tá? Foram então, até fevereiro de 2023, eu estava contando aqui, foram 22 ocorrências, tá? 22 ocorrências. Essas ocorrências estão catalogadas aqui, enfim, Peru, tal, distribuídas direto, tá? O que impressiona realmente é a quantidade, isso só no século XXI, né? Lembrando que estamos aí, o século XXI tem apenas 22 anos aí de existência, 22 anos e meio, por assim dizer, de existência, tá? Então nós podemos contar aqui, se for contar um por um aqui, tá dando quase um evento por ano aqui, um índice altíssimo comparando com os anos anteriores ali, com os séculos anteriores, né? Porque uma coisa é você comparar um século, outra coisa é você comparar 2 décadas, né? 2 décadas com praticamente 10 ocorrências, uma ocorrência por ano aí, efetivamente, nesse estudo aqui, breve aqui. Então, se você observou ali com atenção esses estudos, né, você percebeu que mais que quadruplicou, né, desde o primeiro século até o século XXI, mais do que quadruplicou a quantidade de terremotos nesse período, né? E principalmente então se tratando dos 2 últimos séculos, que a quantidade então é alarmante e vem ocorrendo bastante, tá? E por que isso, né? Isso é um fato que vem aqui a nos mostrar o tempo que estamos vivendo, né? Mediante as escrituras, porque a ciência está nos mostrando que as profecias estão se cumprindo nos nossos dias, e cada dia mais. Então isso é uma comprovação do que está escrito lá em Mateus 24, versículo 7, Marcos capítulo 13, versículo 8, Lucas versículo 21, Lucas capítulo 21, versículo 11, entre outros textos correlacionados que falam bastante sobre terremotos e que nos levam a entender, a compreender os sinais dos tempos. E a Bíblia diz que isso não é o fim, isso não quer dizer que o fim é agora, tá? O fim vai vir depois. Então, para concluir, eu quero dizer, vale a pena você refletir se, por acaso, você é cristão e está distante do Salvador, né, Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, e do Pai Celestial, conserta, conserta, alinha o que você precisa alinhar, porque o Salvador está voltando, né, e o tempo passa muito rápido, não sabemos quanto tempo nós temos, certo? E se você não faz ideia, nunca aceitou o Salvador, Jesus, Yahusha, né, que é o primogênito da eternidade, filho do Deus Pai Celestial, e está começando a reconsiderar, né, eu te convido a assistir a playlist Vida Eterna, tá? Salvação e Vida Eterna, que está nesse canal, e nos acompanhar aqui, porque você precisa tomar algumas atitudes, né? E também da maneira certa, da maneira correta, é o que nós colocamos aqui nesse canal, principalmente na playlist ali, que você encontra chamada Salvação e Vida Eterna aqui nesse canal, ok? E o motivo precisa ser o motivo certo, o motivo correto, ok? Não é para se desesperar e também não é para causar espanto, mas o que acontece sim é que as coisas estão acontecendo e isso demonstra a seriedade em que o Pai Celestial falou e fala, né, e demonstra a sua grandeza através desses eventos, tá? Mas eu quero dizer para você, como eu já disse em outros vídeos aqui, que a via preferencial do nosso Pai Celestial é a via do amor. Ele não permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer nos forçar a permanecer pela eternidade com Ele. Não, Ele está mostrando os sinais e as coisas que não servem para Ele, Ele realmente vai jogar fora, né? Então,
vale a pena refletir e se entregar a esse soberano Pai Celestial, que é soberano de amor, né? É um Deus de amor, mas Ele é soberano e Ele tem a vida eterna para nos dar. Fique na Shalom do Pai Celestial e compartilhe esse vídeo, deixe um like, deixe um comentário, porque assim você me ajuda na relevância desse vídeo aqui nessa plataforma. Um grande abraço, fique na paz do Pai Celestial e até mais.